É dia 20 de dezembro de 1968, às 21h45, em Vallejo, Califórnia, onde um evento noturno terrível se desenrola perto da interseção da Avenida Spruce e da Rua Alabama. Ao nos colocarmos ali agora, vemos uma rua mal iluminada. O único som é o fraco zumbido do tráfego distante e o silêncio sinistro que o segue, com o leve aroma de neblina pairando no ar como uma mortalha. Por trás do volante de um sedã branco de 1967 Chevrolet, um homem com cabelos desalinhados, com bigode e uma jaqueta de denim senta-se, seus olhos fixos na estrada à frente, sua expressão sinistramente calma. Os testemunhas relatam ter visto o motorista, mais tarde descrito como um homem branco com bigode, fugindo do local em seu veículo, que mais tarde foi encontrado abandonado perto dali. Apenas minutos antes, a cena era um bairro suburbano pacífico, mas o som de pneus queimando e o estalo de metal contra uma árvore logo se tornariam uma lembrança assombradora para aqueles que viviam perto. Os vítimas, Michael Magial e Darlene Ferrin, jazem no chão, a realidade de sua situação lentamente se tornando clara para eles à medida que a gravidade de sua situação se torna esmagadora. À medida que os minutos passam, o pânico começa a se instalar enquanto Ferrin segura seu abdômen em agonia. Antes de perder a consciência, Ferrin é ouvida sussurrar porque, em uma voz fraca. Michael Magial, ainda consciente, testemunha o rosto do assassino, descrevendo-o como um jovem homem com bigode desleixado e uma mandíbula quadrada. Magial lembra que os olhos do assassino eram muito frios e calculados, uma imagem perturbadora que o perseguiria para sempre. O assassino leva um momento para examinar seu trabalho, parecendo admirar a destruição que causou antes de fugir do local em pânico. Darlene Ferrin jaz moribunda, sua vida escapando naquela noite escura. Justamente quando Magial começa a se recuperar, ele ouve a voz de Ferrin, suas palavras se tornando uma última e desesperada súplica por ajuda. A voz de Ferrin é a última coisa que eles ouvem nesse momento de horror, deixando apenas as ecoas de uma noite que seria eternamente gravada em suas memórias. É um momento que perseguirá Michael Magial pelo resto de sua vida, à medida que a realidade do que ele acabou de testemunhar se torna cada vez mais real. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e toque na campainha, publicamos novos casos todos os dias. Vamos voltar ao início desta história, uma história que nos levará em uma jornada pelo submundo escuro da Califórnia dos anos 60. O ano é 1966, uma época de paz e rebeldia, mas sob a superfície, um monstro lateja, impulsionado por um desejo distorcido de matar, um desejo que perseguiria as ruas do norte da Califórnia por anos a fio. Bem-vindos ao mundo distorcido do Oasis. Hino do Zodíaco, um caso que nos levará profundamente ao coração da escuridão, e nos fará questionar a própria realidade. O caso do assassino do Zodíaco é um dos mais infames e não resolvidos de assassinos em série na história americana. A figura central por trás desses brutais assassinatos ainda é desconhecida até hoje, mas as cartas criptografadas e códigos do assassino deixaram atrás uma trilha de pistas. No entanto, para fins desta investigação, nos concentraremos nos vítimas, suas famílias e nas pessoas comuns cujas vidas foram para sempre alteradas por esses crimes hediondos. No centro de nossa investigação está a Baía de São Francisco, onde a maioria das vítimas do assassino do Zodíaco vivia e foi assassinada. O período em questão é o final dos anos 1960 e início dos anos 1970. As vítimas do assassino, as famílias que deixaram para trás e as pessoas que as conheciam são todas cruciais para entender as motivações e o modus operandi do assassino do Zodíaco. Paul Avery, um jornalista que cobriu a história do assassino do Zodíaco, era conhecido por sua pesquisa profunda e esforços incansáveis para resolver o caso. Uma das vítimas do assassino do Zodíaco, a namorada de Brian Artel, Cecelia Shepard, tinha uma família que foi profundamente afetada por seu brutal assassinato. As vítimas do assassino do Zodíaco eram todas pessoas comuns, vivendo suas vidas, sem saber da terror que os esperava. Suas histórias se tornaram um lembrete trágico da escuridão que pode existir na natureza humana. Apesar dos crimes brutais do assassino do Zodíaco, havia aqueles que se sentiam atraídos por ele.
As cartas criptografadas e códigos do assassino, embora perturbadores, mostravam um nível de inteligência e astúcia que cativou muitos. Os motivos do assassino do Zodíaco, no entanto, estavam longe de ser simpáticos. As famílias das vítimas, por outro lado, são figuras relativas que tiveram suas vidas arrancadas pela violência sem sentido. As pessoas comuns que cruzaram o caminho do assassino do Zodíaco ou foram afetadas por seus crimes também merecem nossa simpatia e respeito. As relações do assassino do Zodíaco com aqueles ao seu redor são um aspecto crucial desta investigação. As cartas criptografadas do assassino revelam um nível de isolamento e solidão que é ao mesmo tempo chocante e desolador. Ele afirmou ser um homem de família, mas as cartas também sugerem turbulência e conflito em suas relações pessoais. As pessoas que confiavam nele, se alguém, são desconhecidas, mas é claro que ele não era um membro bem ajustado da sociedade. À medida que vamos mais fundo na vida e nos crimes do assassino do Zodíaco, a pergunta permanece: o que impulsionou essa pessoa para tal escuridão e desespero? Em 20 de dezembro de 1968, aproximadamente às 21h40, em Vallejo, Califórnia, um assassinato sem sentido tiraria a vida de um jovem casal, David Faraday e Betty Lou Jensen. As ruas estavam escuras, com lâmpadas de rua piscando, lançando sombras ominosas pela vizinhança. Uma chuvisco leve pairava no ar, tornando o cenário sinistro e quieto. O ano era 1968, e o mundo estava reagindo aos assassinatos de Martin Luther King Jr. e Robert F. Kennedy. Era uma época de grande turbulência e mudança. David Faraday e Betty Lou Jensen, ambos com 17 anos, haviam acabado de deixar uma dança de ensino médio e estavam estacionados em uma área remota do Parque Blue Rock Springs. De acordo com testemunhas, haviam sido vistos discutindo mais cedo naquela noite, mas não havia indicação de um problema mais profundo. Enquanto eles estavam sentados no carro, um sedã se aproximou por trás deles, seus faróis iluminando o espaço escuro. Uma testemunha relatou ter ouvido um tiro alto e penetrante, seguido por um som de pneus queimando do sedã enquanto ele se afastava. Os amigos do casal começaram a procurar por eles de forma frenética. À medida que a equipe de busca percorria o parque, eles encontraram David Faraday caído sobre o volante, uma única ferida de bala na cabeça. Betty Lou Jensen estava estendida no calçamento, seu corpo esmagado por uma chuva de balas, com múltiplas feridas de entrada e saída. Estima-se que ela tenha sido atingida por mais de 20 tiros, com algumas balas ricocheteando no asfalto. O cenário era caótico, com policiais e paramédicos se apressando para a área. Os corpos do casal foram posteriormente levados para o hospital, onde foram declarados mortos. Mas o detalhe mais chocante desse crime é a mensagem chocante enviada ao jornal local, o Vallejo Times Herald, apenas horas após o tiroteio. Uma carta criptografada, supostamente do assassino, se vangloriou do crime, afirmando ter disparado 20 tiros, e deixou uma assinatura que se tornaria o marco do assassino do Zodíaco. A carta lê: "Eu gosto de matar pessoas porque é muito divertido, é mais divertido do que caçar animais selvagens na floresta porque o homem é o animal mais perigoso de todos." Essa carta desencadeou uma onda de mensagens criptografadas semelhantes do assassino, levando a uma das maiores caçadas do crime em toda a história americana. A primeira pessoa a descobrir os corpos foi um grupo de amigos de David Faraday, que estavam dirigindo pelo parque quando avistaram o carro. Eles imediatamente ligaram para a polícia, e uma busca frenética se seguiu. À medida que a notícia se espalhou, a comunidade ficou horrorizada. A pergunta em mente de todos era: quem poderia ter cometido um crime tão hediondo? À medida que a investigação sobre o assassinato de David e Betty Lou Jensen se desenrola, a escala completa dos crimes do assassino do Zodíaco se torna clara. Nos próximos anos, o assassino assumiria a responsabilidade por mais 5 assassinatos, com algumas estimativas sugerindo que o número total de vítimas pode ser de até 37. A polícia estava confundida, sem pistas, sem suspeitos e sem motivação. E ao deixarmos o local do crime, ficamos com mais perguntas do que respostas. Quem era o assassino do Zodíaco? E o que o levou a cometer tais atrocidades?
A caça ao assassino se tornaria uma das mais famosas da história americana, com uma trilha de pistas criptografadas e códigos que confundiriam os investigadores por décadas. Mas vamos seguir o caso em nosso próximo vídeo, enquanto mergulhamos no mundo da investigação do assassino do Zodíaco. A polícia foi informada sobre a existência do assassino do Zodíaco pela primeira vez em 20 de dezembro de 1968, quando um homem que se apresentava como assassino enviou uma carta criptográfica para o Vallejo Times Herald. Inicialmente, o departamento de polícia recebeu a carta com ceticismo, mas à medida que mais cartas semelhantes chegaram, ficou claro que o assassino estava sério em ser conhecido. A polícia se concentrou em identificar o assassino, mas foram prejudicados pela falta de evidências forenses. Os primeiros vítimas, David Faraday e Betty Lou Jensen, foram mortos em 20 de dezembro de 1968, durante um assalto a um carro. Uma peça-chave de evidência que mudou o curso da investigação foi um cifrário enviado ao San Francisco Chronicle em 1969. Este criptograma era um código de 5 partes que o assassino do Zodíaco afirmou revelar sua identidade. Muitos especialistas tentaram decifrar o código, mas nenhum foi bem-sucedido. O cifrário foi enviado em uma série de cartas junto com desenhos grotescos e ameaças. O criptograma se tornou um foco central da investigação, pois parecia zombar dos policiais. Vários indivíduos foram identificados como suspeitos potenciais ao longo da investigação, mas nenhum foi provado conclusivamente ser o assassino do Zodíaco. Um dos principais suspeitos foi Arthur Leigh Gallen, um molesteiro de crianças condenado e um homem com uma história de comportamento violento. Outro suspeito foi Richard Gaikowski, um jornalista que tinha uma história de violência e era conhecido por ser errático. No entanto, Gaikowski foi eventualmente descartado como suspeito devido à falta de evidências. A investigação também se concentrou em Roy Sullivan, um homem com um passado turbulento que afirmou ter informações sobre o caso. Um dos maiores desvios de atenção na investigação foi a afirmação de um suspeito identificado como o assassino Zebra. O assassino Zebra era um assassino em série separado que estava ativo na mesma área durante o mesmo período de tempo, e a polícia inicialmente acreditou que ele poderia ser o assassino do Zodíaco. A investigação sobre o assassino Zebra levou ao arresto e condenação de um homem chamado Arthur Bogenhagen, mas ele foi posteriormente descartado como suspeito no caso do Zodíaco. A polícia perdeu meses de tempo seguindo pistas relacionadas ao assassino Zebra. Essa desviação de atenção desperdiçou recursos preciosos e tempo. A reviravolta que ninguém previu, a revelação que mudou tudo, veio na forma de um suspeito chamado Arthur Leigh Gallen. Ele era um agressor sexual de crianças condenado, um fato que se alinhava com o perfil distorcido do assassino do Zodíaco. Na década de 1970, a polícia investigou Allen, mas não conseguiu reunir o suficiente de evidências para acusá-lo. Décadas depois, em 2002, foram realizados testes de DNA em cabelos de Allen, que mostraram uma coincidência de 95% com o DNA encontrado na carta do assassino do Zodíaco em 1974. Isso foi o quebra-cabeça que o caso havia estado esperando. Uma investigação adicional levou à conclusão de que Arthur Leigh Gallen era, na verdade, o mais provável culpado. No entanto, o caso nunca foi formalmente encerrado, e as circunstâncias de Allen no momento dos crimes não puderam ser confirmadas. Ele faleceu em 1992, mas o mistério de sua participação permanece. Muitos especialistas acreditam que a coincidência de DNA de Allen foi uma forte indicação de sua culpa, mas alguns argumentam que não era uma evidência conclusiva. Independentemente disso, o caso contra Allen permaneceu um dos mais convincentes na história do assassino do Zodíaco. Em 2007, o caso contra Arthur Leigh Gallen foi formalmente reaberto pela polícia de Vallejo, mais de 40 anos após os crimes. O departamento continua a investigar o caso, embora não haja novos desenvolvimentos nos últimos anos. Apesar da falta de progresso, o caso do assassino do Zodíaco permanece um dos mais famosos